Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Por lá, o amigo vai encontrar o ensino fundamental completo, tanto na parte de aritmética como na parte de álgebra. Teorias completas, muitos exercícios propostos e, o importante, muitos exercícios resolvidos. Então, amigo que está se preparando para o Enem, se preparando para o vestibular, se preparando para uma escola técnica ou para uma escola militar, o amigo que está no ensino médio, precisando recordar conceitos e conteúdos do ensino fundamental, e você que está no ensino fundamental, cursando o 5º, 6º, 7º, 8º ano, não deixe de visitar nosso site. O nosso site é completamente gratuito. São mais de 200 páginas envolvendo todo o conteúdo do ensino fundamental. E é importante, é um site totalmente gratuito, você não paga nada, você vai navegar o tempo que você precisar, pelo conteúdo que lhe for importante, sem pagar nada, não tem cadastro, tem login, não tem senha, não tem nada disso. Não deixe de visitar nosso site. Eu garanto a vocês que com nossas resoluções de questões de concurso, faremos agora um pouco de álgebra, né? Vamos fazer uma questão da PUC Minas Gerais, aplicada no ano de 1980. A questão tem um certo tempo, né? Mas eu vou fazê-la porque é uma questão muito bonita e a forma que eu vou fazer vocês é uma forma alternativa, né? De mostrar como é que a matemática é criativa, e a gente tem que ser criativo como ela. E eu vou mostrar a vocês como é que eu vou resolver essa questão, que acaba sendo uma bonita questão. Não é difícil, mas é uma questão interessante. Olha só, gente, o que é que diz a questão? A expressão y sobre y menos 1, tudo isso sobre 1 mais y sobre 1 menos y, com y diferente de 1, quer dizer, a ideia aqui é você mostrar que esse y tem que ser diferente de 1, porque senão o denominador, né, dessa fração algébrica se anulará. Perfeito? Quer dizer, não o denominador, mas o denominador dessa fraçãozinha, y sobre 1 menos 1 daria 0, então isso aqui anula. Então esse y diferente de 1 é para, né, garantir a existência dessa expressão. Tá certo? Então é igual a, aí vem 5 itens, qual deles será o verdadeiro? Gente, olha só o que eu vou fazer aqui. Olha só, eu repeti aqui, né, claro, a minha fração algébrica, e vou fazer o seguinte: vocês concordam que 1 é sempre o resultado de um número dividido por ele mesmo? Olha o que eu fiz aqui. Y sobre y menos 1. Aí eu vi que aqui tem a menos 1, né? Tá menos 1. Eu fiz o seguinte, menos, e coloquei uma expressão que eu tenho certeza que é igual a 1. Eu coloquei y menos 1 sobre y menos 1. Aí você me perguntaria, mas por que você fez isso, né? Aqui não está y menos 1. Eu não só posso adicionar ou subtrair frações que têm o mesmo denominador, então eu tive cuidado de colocar aqui, tá certo? Uma fração algébrica igual a 1 e tivesse o denominador y menos 1. Você vai ver que agora vai ficar bem mais simples de trabalhar isso aqui. Olha o que eu fiz no denominador. A mesma coisa. Eu não tenho uma fração aqui sobre y, 1 menos y. Eu vou fazer aqui 1 menos y sobre 1 menos y. E fica a pergunta, quanto é 1 menos y sobre 1 menos y? É claro que isso aqui é igual a 1. Então eu tenho 1 mais y sobre 1 menos y. Eu procurei fazer o quê? Para que eu possa adicionar os denominadores. Então eu botei essa unidade, né? Eu representei como 1 menos y sobre 1 menos y, que agora eu vou poder adicionar essas frações que têm o mesmo denominador. E vamos fazer isso adicionando as frações que têm o mesmo denominador. Aqui eu tenho y sobre y menos 1, menos y menos 1 sobre y menos 1. O que é que eu faço? Eu conservo esse denominador comum, que no caso é y menos 1, e vou subtrair os numeradores. Y menos, abre parênteses, y menos 1. Isso é importante porque eu vou trocar o sinal de todos os termos que tem nesse binômio. Tá certo? Então, sobre quem? Vou fazer a mesma coisa, eu vou conservar o denominador 1 menos y e vou adicionar os numeradores 1 menos y mais y. Perfeito? Ah lá, e agora a gente vai trabalhar. Y menos y mais 1, perfeito? Já troquei o sinal, lá, menos y, menos com menos dá mais 1, y menos y mais 1, sobre y menos 1. E no denominador eu tenho 1 menos y mais y, y. Com esse y vai sumir, né? Menos y mais y desaparece, fica 1 sobre 1 menos y. O que é que eu tenho agora? Y menos y, isso dá 0, então eu terei 1 sobre y menos 1, sobre 1 sobre 1 menos y. E a gente sabe que dividir frações é multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. E é isso que eu fiz. Ó. 1 sobre y menos 1 que multiplica o inverso. O inverso de 1 sobre y sobre 1 menos y é igual a 1 menos y sobre 1. Perfeito? Então, esse 1 aqui, ó, e esse 1 aqui, ó, não adiantando nada, né, gente? Perfeito? O que é que eu tenho, então? Y menos 1 vezes 1 dá 1 menos y sobre y menos 1.
1 menos y sobre y menos 1. E aí eu vou lá em cima, procuro as respostas, não encontro nada parecido. O que será que está acontecendo? Será que nós erramos alguma coisa aqui? Não, com certeza nós não erramos nada. Sabe qual é o detalhe, gente? Esses dois binômios, o binômio 1 menos y e o binômio y menos 1, eles são binômios simétricos. Sabe por quê? A soma deles é igual a quanto? É igual a zero. Então esses binômios são simétricos. E aí, quer ver como eu vou fazer isso melhorzinho? Eu vou multiplicar, olha só, eu vou multiplicar aqui na frente dessa fração por menos 1. E para não alterar, eu vou multiplicar o numerador por menos 1. Vocês concordam? Eu estou multiplicando por menos 1 e por menos 1. Menos 1 vezes menos 1, isso vai dar quanto? Mais 1, não alterei nada, perfeito? Poderia, se quisesse, até multiplicar também o denominador. Agora é importante multiplicar um deles só, né? Eu coloco menos 1 aqui fora e coloco menos 1 ou no numerador ou no denominador. Os dois é que eu não posso fazer, aí eu estaria alterando, né? Perfeito? Então vamos lá, vamos fazer isso? Vamos deixar esse menos 1 separadinho aqui, tá bom? Vamos multiplicar menos 1 pelo numerador. Olha só, menos 1 vezes 1, isso dá menos 1. Menos 1 vezes menos y, isso dá mais y. Então, o que eu tenho no nosso numerador, eu teria quanto? Ó, y menos 1. Sobre quem? Sobre y menos 1. Viu que interessante? Ou seja, esse e esse são o mesmo binômio, só que eles são simétricos. Um vale menos 1 vezes o outro. Tá certo, então? E agora eu posso simplificar. Ó, 1 menos y menos 1 sobre y menos 1, isso vai dar 1, menos 1 vezes 1 me leva a menos 1, e a resposta certa está na letra C. Olha ela aqui, ó. Menos 1 a resposta para essa bonita questão. Aonde que eu falo que ela é bonita, né? Por essa transformação final, aqui que é o grande lance. E essa brincadeira que eu fiz, que na verdade não é uma brincadeira, eu em vez de calcular MMC, e se eu fizesse MMC, é claro que eu vou chegar ao mesmo resultado, eu só mostrei como a gente pode ser criativo. Tão criativo quanto a matemática é. Perfeito? Então, eu, em vez de colocar 1, gente, eu coloquei uma fração que tivesse esse mesmo denominador. E coloquei y menos 1 sobre y menos 1. E o mesmo eu fiz embaixo. E a gente ficou brincando um pouquinho, né? É só mais uma alternativa. É mostrar como a gente pode criar em cima da matemática, né? Trabalhar até brincando com ela. Perfeito? Então, gente, mais uma questão resolvida, mais uma questão interessante de frações algébricas, desse assunto simplificação de frações algébricas que vira e mexe e aparece na nossa frente. Tá bom? Então, gente, quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com, reafirmo daqui o convite para que os amigos conheçam o nosso site. Esse assunto frações algébricas está lá muito bem explicadinho e vale a pena a sua visita. Perfeito? Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever em nosso canal Matemática Muito Fácil, o canal Luiz Fernando Reis, aqui no portal YouTube. Dessa maneira, sempre que eu postar uma nova videoaula, você poderá ser comunicado. E para isso, você clica nesse link, esse link te direciona a uma nova página, e nessa nova página, quando você efetiva a sua inscrição, o YouTube lhe dá duas opções. Uma delas diz: quero ser notificado quando forem postadas novas videoaulas nesse canal. E aí, sempre que eu postar uma nova videoaula, o YouTube vai comunicá-lo por e-mail que foi postada uma nova videoaula. E aí você pode continuar seus estudos. Tá bom então, gente? Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Olha com carinho essa questão, que ela é muito bonita e foi resolvida de uma maneira interessante, né? Original, diferente, para a gente mostrar que a matemática, né, tem vários caminhos para chegar a uma única resposta. Perfeito? Então, gente, obrigado pelo carinho, pela atenção e até a nossa próxima videoaula.